Então, na verdade, eu te convidei já com essa vontade de fazer dos 3 livros. Então, Uhum. hoje a gente faz com esse primeiro, do Senhor dos Paradoxos, mas já estou prometendo para mim mesma e para quem tiver interesse que a gente vai seguir com os outros 3. Então, se prepara com os outros 2. Mas Porque só melhora, só melhora. você fez um planejamento de como vai seguir essa conversa ou nós vamos sair falando? Olha, eu tenho assim um inicial que eu gostaria muito é, de começar pelo fim, pelas considerações finais do livro, porque ela é uma síntese ah, que faz com que é como se fosse um lugar, a pessoa lê o livro e aí quando ela vai para considerações finais é como se ela recebesse um abraço. Vem cá, que é sobre Hum. isso que foi isso que aconteceu. Mas Vamos fazer as antes, pazes. na verdade, tá tudo certo, é assim, tá tudo certo. Mas antes disso, tem uma. Primeiro, eu acho importantíssimo a gente colocar a perspectiva de paradoxo, porque paradoxo não é uma palavra empregada de várias maneiras diferentes. Eu emprego paradoxo quando eu falo que as polaridades, as oposições, elas não se eliminam. Elas se Hum. complementam, não necessariamente se complementam é, se transformando em uma outra coisa, mas elas não se eliminam. Então, eu posso ter 2 verdades opostas. Você usa aqui uma citação do Niels Bohr, que eu uso também, Isso. eu uso outra tradução dela, né? Mas você usa essa aqui, que eu acho melhor que a minha. Uma grande verdade é aquela o oposto é também uma grande verdade. Isso é espetacular. Esse cara é físico quântico, né? Sim, E sensacional. a, E isso é um paradoxo, né? aham, a Certo? física quântica colapsou a visão de mundo convencional, né? Sim, Então, os caras tiveram que encontrar outras formas de expressão para descrever a realidade quântica. Então, tem coisas muito interessantes sim. na física quântica. Então, aí eu queria saber se para você essa definição de paradoxo está bem ou se você quer desenvolver um pouco mais a definição de paradoxo para as pessoas acompanharem a gente nessa conversa, né? Para você estar bem essa de que as polaridades não se anulam, a oposição ela não anula. Esse é um paradoxo? Olha só, a gente, naquela conversa da semana passada, né? Uhum. Eu estava revendo o vídeo e eu achei que ficou um buraco, assim. Quer dizer, Sim. ficou uma coisa que a gente poderia ter mergulhado mais e não mergulhou, e ela, no final das contas, ela vai levar a coisa do paradoxo. Então, se você Diga lá. concordar, a gente pode começar por isso, é uma coisa que eu estou Claro. pensando aí. Vamos embora. É o seguinte, em algum momento, a gente estava falando sobre presença, sobre estar presente, etc. e tal, e eu falei para você que se você silenciar a mente durante um segundo, esse um segundo é um segundo de presença e é um segundo de eternidade, né? Sim. E eu acho que isso, né, encerra um paradoxo assim. Como assim a eternidade cabe dentro de um segundo? Ou a eternidade é a ausência do tempo. É um Pois é. paradoxo. Mas eu usei essa expressão, que é uma expressão paradoxal, né, para dizer que a eternidade, se você silenciar a mente por um segundo, eu me ouvindo falar, né, eu me ouvindo falar quando eu vi o vídeo, eu me chamou a atenção isso, né? Eu falei, se você silenciar a mente por um segundo, quer dizer, ou seja, uma medida de tempo, dentro dessa medida de tempo, você tem eternidade, que é a ausência de tempo, né? Então, achei isso interessante, paradoxal, interessante,
e achei que valia a pena a gente se aprofundar um pouco mais nisso, né? Sim. E aí eu pensei numa... Porque, assim, a coisa da eternidade, do ilimitado, né? A gente sempre relaciona com infinitamente grande, infinitamente pequeno, etc. Mas, O eterno como uma linha exato, o que infinito segue, né? Que não termina nunca. vem de não sei onde E e vai vai para. para não sei Aham. onde, e Sim. você nunca chega nem no lugar de onde ela veio, nem no lugar para onde ela vai. Mas tem uma outra forma de ver, assim, essa linha que você está falando é uma ideia, uma abordagem matemática, né? Por exemplo, você tem os números, e se você for para trás, -1, -2, -3, -4, -1 milhão, nunca vai chegar lá. E para frente também, 1, 2, 3, 4, 1 milhão, 5 milhões, nunca vai chegar lá. Mas existe uma infinitude que passa mais despercebida, que eu achei interessante usar como analogia, que é a infinitude dentro de um intervalo limitado. Por exemplo, entre o número um e o número 2 Dois tem uma eternidade. existem infinitos Infinito. números, né? Olha, ó, vou te dizer, eu me lembro claramente o dia que na escola, que a gente tem poucas emoções, o dia que eu entendi que entre o um e o 2 cabia a eternidade, eu não estava entendendo por que, que não parou o mundo naquele momento, por que, que todo mundo não enlouqueceu e entrou numa conversa com aquela professora. Eu me lembro dessa sensação de descobrir a eternidade no limite entre o 1 e o 2, né? Ou entre o um e 1,1, É, né? entre quaisquer dois números existe um infinito, né? Ou Sim. seja, o infinito, aí a gente, na linguagem do pensamento, você tem que dizer, mas o infinito cabe no finito, né? Porque o pensamento pensa em termos de espaço, de caber, né? Uma coisa infinita não pode caber dentro de um espaço finito, quando, na verdade, é o que acontece, né? Então, assim, eu diria que a eternidade, a infinitude, o eterno presente, como você vem falando, né? O passado, presente e futuro coexistentes, né? A expressão que você usa, é, é, e agora eu me esqueci o que eu ia falar. Você tava trazendo essa coisa da eternidade no silêncio. É, Nesse. então, é estranho você achar que isso caiba, mas quando você silencia a mente, quando você não tem o pensamento criando tempo e criando limite, aquele é um momento de eternidade, aquele é um momento de infinitude, né? Eu acho que eu vou te aumentar aqui, peraí. Tá. Ó, o próximo. O tema do próximo livro, do seu próximo livro, que a gente vai fazer a semana que vem, eu lendo ele, me levou bastante para esse lugar que você está trazendo agora. Aham, Então, esse de hoje, para também ajudar a acompanhar esse processo, eu vou trazer de volta para o paradoxo, né? Então, o livro ó, é o Senhor, deixa eu pôr aqui na câmera, dos paradoxos. E um livro muito rápido de ler, né? Assim, super, né? muito fluido, né? Mas como a gente vai mergulhar, vou trazer para mim um movimento da mente paradoxal, porque um bebê quando ele nasce ele tem uma mente unicista, tudo que ele olha é ele, né? Ele não tem separação. Daí a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai criando uma mente dualista. Eu percebo eu e o outro. E esse é o jogo dessa vida, essa separação ilusória, mas que a nossa crença faz ela ficar bem real. Esse é o jogo do eu, né?
Esse é o jogo do eu e o Eu outro. e da mente, né? É, um jogo da Aí mente. cria Porque não esse tem jogo. nada que. Não, não existe possibilidade de ser real. Mas numa criação, sim, é possível, né? Essa criação mental que a gente acredita, inclusive. E aí, essa mente dualista, conforme ela. Se ela não para ali, se ela não estaciona, se ela não fica estagnada ali, ela vai naturalmente, não sei o quanto naturalmente é isso que eu estou falando, né? Mas ela vai se desenvolvendo para uma mente paradoxal, que eu percebo que já não existe o eu e o outro, e que existe o eu e o outro. Então Uhum. é eu, outro, o eu, ou outro, eu, outro, né? E vai criando uma mente paradoxal. E a mente paradoxal, ela vai criando uma integração. Volta a integração. Mas olha só, não voltou, não foi da dualista, não voltou para a unicista. Da Uhum. dualista, ela ficou mais complexa, ficou paradoxal. Da paradoxal, ela integra já com toda essa experiência. Da integração, cria-se um. Integrou, cria um campo vazio. E esse campo vazio é um campo de criação, campo de todas as possibilidades, né? Um campo de criação. Então, estou trazendo um ciclo virtuoso de um processo mental acessível a todos nós, Aham. que nos damos assim o direito de arriscar. Então, a minha pergunta é: você conseguiria dizer de que maneira, por quê, o que aconteceu? Foi um acidente ou aconteceu alguma coisa que você desenvolveu uma mente paradoxal? Você tem uma mente paradoxal. E não é todo mundo que tem ela desenvolvida de uma maneira natural. Então, você sabe dizer como é que a sua mente se despertou paradoxalmente? Pois é, eu acho que eu cheguei a esse paradoxo observando o pensamento, fazendo o pensamento voltar-se contra si próprio, né? E observando que o pensamento é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Quer dizer, o cachorro não alcança o rabo porque o rabo pertence ao cachorro. E toda vez que o cachorro corre atrás do próprio rabo, o rabo anda também Junto. junto com o cachorro, né? Então, quer dizer, na tentativa de entender os processos mentais de uma forma mais complexa, a gente acaba se deparando com um paradoxo que é a única existência possível, que é o colapso desse jogo entre sujeito e objeto, aquilo que procura e aquilo que está sendo procurado, Sim. né? Eu queria fazer assim, colocar, assim, para ilustrar esse nosso pensamento, essa nossa conversa, uma coisa que está no Novo Testamento, né? Quer dizer, está em tudo quanto é lugar, que é quando Jesus fala: o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro daquela historinha, né, do infinito dentro da finitude, né? Aham. Nunca é muito bem compreendido, assim, como assim o reino de Deus está dentro de vós, né? E eu entendo que isso acontece, o reino de Deus está dentro de vós, você só se torna capaz de perceber isso quando o pensamento silencia e você se depara com essa infinitude, ou seja, tudo ao mesmo tempo agora num presente que é a única realidade possível. Isso é o reino de Deus, né? Mas enquanto outra analogia que também se usa muito, né, na Bíblia, lá nos Evangelhos, é o céu, o reino dos céus, não sei o quê. E o céu é um símbolo de infinitude, né? O céu é infinito, né? Por natureza, por definição. Mas, quando a gente pensa, né, e coisas acontecem, coisas temporais acontecem nesse céu, é como se fossem nuvens transitando pela infinitude do céu. Essas nuvens, elas têm um começo, têm um desenvolvimento, têm um fim, né? Mas por trás daquelas nuvens existe sempre o céu infinito presente. Sim. Então, quando você está absorvido pelo pensamento,
é como se você tivesse com a mente nublada e impossibilitada de acessar essa infinitude. Uma vez eu vi uma coisa muito legal também, alguém falando, um filósofo, que eu achei muito interessante sobre isso, né? Ele dizia o seguinte: você vai na livraria e compra um romance, né? Naquele momento presente, o romance está ali, princípio, meio e fim, todas as passagens estão ali num único momento. Mas, quando a mente do leitor se debruça sobre o romance, ela não consegue apreender o romance de uma forma instantânea, imediata e integral. Aham. E vai seguindo do primeiro capítulo, vai se metendo na trama, chega no clímax, não sei o quê, e ele só vai conhecer o fim da trama no fim do romance. Mas o romance em si, ele é uma realidade presente. Sim. Achei isso super legal, né? É uma maneira ótima de visualizar isso, Uma né? analogia super bacana. Sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que e talvez tenha sido o que aconteceu com você também, eu me deparei com os paradoxos no momento em que eu tentei acompanhar o processo da mente que quer conhecer e da mente que, querendo conhecer, quer conhecer a si própria e se Sim. torna um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Esse foi Perfeito. o meu processo. Olha, Agora, ah, ah, fala, fala. quer falar? Não, para ir um passo adiante, né, Sim. que já é quase caindo no abismo do segundo livro, que é um livro mais de desconstrução do que de construção, um passo adiante é reconhecer que o próprio paradoxo, que é essa realidade que a gente cultua, adora e que eu escrevi sobre, e você vive também mencionando, ele, do ponto de vista da infinitude, do silêncio da mente, não existe paradoxo. Só existe um silêncio, só existe aquilo que é. O paradoxo, ele acontece do ponto de vista da mente que quer conciliar coisas inconciliáveis, porque a mente trabalha sempre na dualidade e ela, operando de uma forma dual, ela quer chegar a uma realidade que é impossível. Né? Essa realidade impossível é o paradoxo. Mas o paradoxo, ele é uma coisa que acontece quando a mente olha para o infinito. Porque quando o infinito olha para a mente, só existe silêncio. Perfeito. Não, Agora, antes, a gente também tem que. Eu queria saber de você como é que é um cara que, pelo que eu entendi, você não é religioso, mas você traz é, essa narrativa, usa essa experiência aqui de Jesus nesse livro, né? E aí a gente já vai entrar mais no livro para todo mundo entender. E você já falou sobre reino de Deus e tudo mais. Como é que é? Você não é religioso, mas o que te atrai Não, nessa na verdade, narrativa? assim, eu não sou religioso, mas eu fui criado num ambiente cristão, né, católico, e sempre esse é um mito muito forte na nossa cultura. Isso tem uma força, tem um impacto muito grande, essa transcendência, né, desse Cristo, né, sobre-humano, etc. Então, na verdade, eu não sabia o Evangelho de cor quando eu fui escrever o livro. Eu conhecia uma ou outra passagem, como todo mundo conhece. Mas quando eu resolvi escrever sobre isso que a gente está falando, né? Sobre os limites do pensamento, sobre o paradoxo, né? E sobre a inconsistência das verdades definitivas, a ideia, a motivação do livro é essa, é questionar a existência de verdades definitivas, me ocorreu a ideia de fazer isso usando uma referência conhecida de um mito que na nossa cultura é o mais, né, divulgado.
Então, me ocorreu isso, pois se eu pegasse passagens, né, do Novo Testamento, que são, do ponto de vista dogmáticas, são, são o caminho do Messias, o caminho do homem perfeito, etc. e tal, que fez isso, aquilo, daquela maneira, por tão virtuoso que era. E se eu pegasse isso e tentasse criar versões alternativas totalmente diferentes, quiçá antagônicas àquelas narradas nesse grande mito, né, nessa grande história, e tentasse dar o status a essas versões alternativas o mesmo status de importância e veracidade que tem as versões originais. Fazendo isso, eu estaria estremecendo as bases daquela verdade única, inquestionável e estática, né? Porque Sim. a vida é uma coisa estática, a vida é uma coisa dinâmica, mas quando você escreve, bota no papel e conta a história, ela fica uma história estática. Então, isso que eu falei brincando no outro vídeo, o espírito de porca-mente, eu procurei criar versões alternativas. O que acontece se você pegar o caminho do Messias, né? Se você pegar essas versões que são o caminho do homem iluminado, perfeito, etc. e tal, e botar ele falando coisas totalmente diferentes e talvez antagônicas. Será que aquilo tudo vai perder a validade, vai perder o valor e vai se transformar num monte de besteira e de coisas sem propriedade? Ou será que existe uma forma de fazer isso justamente criando uma transcendência? Né? É por isso que ele chama o Senhor dos Paradoxos. Né? Quer dizer, quando você cria esse antagonismo de coisas que não podem ser conciliadas, né? Que a gente está aqui chamando de paradoxo, você cria um impasse, né? A mente não sabe como lidar, né? O oposto a verdade, uma grande verdade é aquela cujo oposto é também uma grande verdade. Isso não tem uma compreensão imediata. Como assim? Isso é um absurdo, isso não faz sentido, né? Mas, Mas se tiver com uma mente paradoxal, a mente fala, claro, só sim, pode pois ser é. assim. O Senhor dos Paradoxos, ele é essa ideia de tentar colocar o Messias, o Jesus Cristo, né, o homem perfeito, não como alguém que fizesse aquelas determinadas coisas, mas como alguém que pudesse fazer aquelas ou outras coisas, porque a dimensão de um homem não está em dizer isso ou aquilo, ou fazer isso ou aquilo. A dimensão de um homem é uma dimensão muito, muito mais transcendente. Ao invés de ser o que se faz, mas é quem é que está fazendo. Tanto que algumas passagens do livro, eu não li como você colocando uma outra versão, eu li como, nossa, ele entendeu o que ele realmente entendeu que ninguém entendeu ainda, o que Jesus quis dizer. É como se você tivesse dado essa. Sabe quando a gente lê um livro difícil, um livro de filosofia, e alguém vai destrinchando, e você fala, então é isso que metaforicamente, porque eu tenho pouquíssima intimidade com a Bíblia, mas eu entendo que ela é bem metafórica. E algumas passagens, para mim, assim, você pega a mão do leitor e fala, olha, foi isso que ele quis dizer. De tão que cabia em Jesus a sua versão, né? E quer dizer, então ela não é um livro desrespeitoso. Para os religiosos pode ler sem nenhum problema, porque não. Nem tem essa intenção de ser um Não. livro herético, não tem a intenção de ser um livro histórico. Na verdade, a única intenção é essa, né? É de dissolver um pouco essa coisa da verdade congelada né, e tentar elevar isso a um patamar mais transcendente, onde uma visão dualística pode ser substituída por uma visão paradoxal. Sim, então, olha, nas considerações finais você traz, né? A primeira coisa que você fala na consideração final é o que é a verdade, né? Que é uma pergunta que você coloca, a pergunta que Pôncio Pilatos fez a Jesus poderia ter saído da boca do Senhor dos Paradoxos, né?
E aí entra nesse processo, né? Que o que é verdade para um não é verdade para o outro. Para mim é muito claro que toda vez que a gente busca uma solução, a gente cria um novo problema. Aham. Então, você chama de neurose cósmica. Essa ideia de que de que a gente quer viver para não ter caos, para ficar tudo em ordem. E isso só Aham. pode ser uma neurose cósmica, sendo que a natureza ela funciona nesse ciclo caótico que inclui a ordem, né? Exato. A O nossa caos não tira a ordem. a tentativa do pensamento dualista é sempre dividir, né? E nessa tentativa de dividir, ele tenta discernir ordem e caos e fazer uma opção pela ordem em detrimento do caos. Só Sim. que a vida, ela não tem nada a ver com isso aí. Não tem nada. Por isso que é uma neurose cósmica. Então, eu disse que essa tentativa, né, o eu, o pensamento, o ego, a mente, que faz essa tentativa de separar o caos da ordem, dividir o mundo em ordem e caos e fazer uma opção pela ordem em detrimento do caos, uma vez que o pensamento é fruto dessa unidade e dessa natureza indivisível e ilimitada, o pensamento se voltando contra a própria natureza e tentando eliminar da natureza uma parte como indesejável, é uma neurose cósmica, é uma parte da natureza se voltando contra ela própria e criando um nó, né? A neurose é isso, né? É quando uma parte de você se volta contra você mesmo e dá um nó. Claro. É nesse sentido. É sensacional. E aí, ainda nas considerações finais, você coloca um ponto que eu acho que é uma questão que é quando começa os adolescentes entram naquela crise existencial. Eu acho que essa questão vem e acompanha, às vezes, a vida da pessoa inteira, que é querer separar e querer contradizer liberdade, livre-arbítrio, né, com destino. E aí você também coloca lindamente essa relação de que se é livre-arbítrio, cabe o destino, e se é destino, cabe livre-arbítrio. Né? Você lembra disso? Lembro. No outro livro, e eu vou, então, trazer o outro livro para ilustrar essa passagem aí, no outro livro, que é o Tudo é Falso, eu postulo um problema, né, formulo um problema que é o seguinte: você vai numa praia, não sei se você chegou a ler isso, você vai Li. numa praia, pega um monte de areia, sacode essa areia toda, vão sobrar alguns grãos na sua mão, e você, no meio daqueles grãos, esfrega uma mão na outra, vão sobrar 5 grãos, e você, daqueles 5, escolhe um. Isso é livre-arbítrio ou é destino? Ou é destino? Os defensores do destino vão dizer, é destino, aquele grão no meio de tantos. Estava destinado. Estava predestinado a ser o escolhido. Os defensores do livre-arbítrio vão dizer, não, você escolheu a praia, você escolheu pegar areia, você escolheu largar a areia, você escolheu esfregar as mãos. Escolheu escolher um grão só. Exatamente, e dentro daquilo, mas, na verdade, tanto essa leitura, né, da vida como destino, quanto a leitura da vida como livre-arbítrio, são historinhas criadas pelo pensamento, são invenções. A vida não é nem destino, nem livre-arbítrio. Ela é lançada, né, na dicotomia destino ou livre-arbítrio pelo pensamento que quer catalogar, separar, classificar e dividir. Sim. A natureza do pensamento é a divisão, né? E a natureza da vida, né, a natureza vou usar uma palavra forte, né? Natureza divina. Fortíssimo. É indivisão. Né? Sim. Não, e aí surgem frases ótimas, né? Você coloca aqui: o livre-arbítrio é o destino do homem.
Aham. Liberdade e responsabilidade são a mesma coisa. Então, quer dizer, sai de um lugar, né, você coloca, tornamo-nos livres, tanto para o acerto quanto para o erro, né? Esse lugar dessa liberdade. E aí você finaliza com o que eu acho que é absolutamente essencial, que é o convite para a gente deixar de se ver como vítima da Uhum. circunstância e nos tornarmos senhores e senhoras de nossas vidas. Porque eu acho que o que você quebra aqui são os falsos problemas. Porque é um Aham. problema falso você querer É, questionar livre-arbítrio ou destino. Você precisa na verdade, fazer uma outra mente para que ele deixe de ser um problema, né? na verdade, todos os problemas criados pelo pensamento são fictícios, são falsos problemas, né? Sim. E você, quando se coloca num lugar de silêncio na mente, num lugar fora do pensamento, esses problemas, eles perdem totalmente o sentido. Esses problemas, na verdade, eles não existem. Eles são como as Aham, nuvens, né? Passando claro. e de um ponto de vista transcendente, que o que então colocar isso na figura do Senhor dos Paradoxos, o Senhor dos Paradoxos é aquele senhor que se alça além dessa realidade dual, contraditória e difícil de apreender, que é a realidade do pensamento. O Sim. Senhor dos Paradoxos é colocar-se acima dessas dicotomias, né? Desses conflitos. Sim, eu acho que foi muito acertada essa escolha, porque você traz essa experiência, como você coloca aqui na apresentação, né? Você traz dogmas. E aí você não contesta os dogmas. Você amplia a perspectiva. Então você não entra em um debate, você não entra numa competição. Você amplia a perspectiva. Então o dogma continua ali, ampliando a perspectiva, ele desaparece sem ter sido desqualificado. Talvez um evangélico nem me odiasse lendo esse livro, não sei. Não, eu acho que não. Eu não tenho essa experiência por não ser, mas. é, Então, ó, vou entrar um pouco no livro agora. Então, o que acontece, né? O livro ele tem isso. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na câmera. Uma parte você escreve, você copia do Evangelho, né? Transcrevo, né? E a outra de baixo aqui, você está escrevendo a sua versão, que eu, claro, prefiro ela muito mais. Então, quer ver? Eu tenho umas coisas aqui que eu. Tirar óculos que eu leio melhor sem óculos. É, a gente sabe, né, que tinha na história ali, Jesus vai quando ele vai se tornar um pastor, ele vai para o deserto e vai ficar lá 40 dias jejuando, e aí Satanás fica perturbando ele, né? Aham. E, e aí descreve ali, né, a tentação do deserto, aí depois vem a sua versão, que é quando chega uma hora que Jesus já, saco cheio de Satanás, ele encerra falando assim, ele encerra falando, eu te aceito de todo o coração, Satanás, como parte de mim mesmo e da obra do meu Pai. Então, bom, essa é a primeira, né? A segunda do livro. A primeira é o batismo de Jesus, que eu também tenho aqui uma anotação sobre isso. Essa, logo de cara, quando você fala isso, eu pulava de alegria quando eu li o livro, né? Porque eu falei, que bom que alguém escreveu isso. Porque quando a gente está com alguma situação difícil, quando a gente está com alguma emoção e que geralmente a gente tem uma reação a ela, uma reatividade a ela, eu não devia estar brava, eu não devia estar triste, né? Essa alta exigência de sermos pessoas do bem o tempo todo, né? Quando a gente fala assim, eu aceito incondicionalmente que eu estou fazendo a coisa errada, que eu estou triste ou que eu estou fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer, eu aceito. É essa afirmação da aceitação que faz um deslocamento da emoção. Eu aceito e aí ela já não aparece mais. Então, tem que ter a mente paradoxal tem que estar ativada.
eu aceito, aí eu olho e ela desaparece. É a forma de você dissolver um conflito, é aceitar as duas partes conflitantes como complementares, coexistentes, né? Sim, só que não é resignação, não é uma aceitação assim, resignado. É uma Ah, aceitação, uma integração é dessas. uma integração, é uma aceitação ativa, assim. É isso. Aham. Então eu não estou lutando contra, não estou alimentando, o que, que acontece? Isso se dissolve. Então eu acho muito bacana é muito fácil de confundir, né? Aceitação com resignação. Mas resignação é o fim. É assim, eu me resignei, pronto, não tem mais o que fazer, agora eu só posso reclamar. A aceitação é o princípio. Eu aceitei, isso se deslocou e agora eu posso me relacionar. Agora eu posso criar, agora eu posso fazer um movimento de mudança, né? Aham. Eu li bem seu livro, né? É. Eu adoro, aí logo em Eu seguida. desconfio que você foi a única pessoa que entendeu meu livro até hoje. Não sei, mas eu vou te dizer que eu reescrevi ele algumas vezes aqui. Ah, tá. Aí vem a. Eu não vou comentar todos, mas vou pegar uns trechos aqui, né? Eu também, olha, ali que eu peguei a sacada do livro, né? Porque eu não conhecia nada, nem de você, nem do livro, nem nada. Você, né, teve esse ato extremamente simpático e empático de me enviar o livro e eu li sem nenhum tipo de Quando eu expectativa. vi uma palestra sua falando sobre pensamento dualista e pensamento paradoxal, eu pensei, eu quero ser amigo dela. Quando eu li isso aqui, eu falei, não, é meu amigo. Aí o que aconteceu? Aí eu já na terceira página, quando eu leio a versão que você fez, então tem aquela núpcias lá, que Jesus vai lá e transforma a água em vinho, né? Tá. E o que você fez foi transformar o vinho em água. E transformar o vinho em água é tão incrível como a água em vinho. Quer dizer, é, não é assim quantitativo, né? Não é era só água e virou vinho. E tanto faz, porque aquilo não é exatamente aquilo. Então, É, transformar vinho em água e água em vinho é a tão incrível água, quanto. a Diga. água, nesse caso, ela é um simbolismo daquilo que é o mais simples possível, né? Porque a redenção desses conflitos estabelecidos pelo pensamento, ela envolve uma profunda simplicidade. Então, a água, né, é um símbolo daquilo que é transparente, cristalino, simples, mais simples que a água, mais básico, é inodoro, é invisível, incolor, em tudo que... Né? Então, assim, é o vazio, né, de uma certa maneira. Né? É aquilo que a gente vem falando sobre o vazio, sobre o silêncio. Então, a água está muito mais perto desse arquétipo do vazio e do silêncio do que o vinho, né, que é cheio de paladares, aromas e cores. Sim. E que depende de quem bebe, depende do estado e depende de qual taça você já está tomando. Ali, nessa terceira, você já conquistou a minha leitura, que aí eu não queria mais largar o livro, porque eu falei, puxa, o cara não está especulando. Ele está realmente, ele está de coração nisso, né? Não está competindo, não está comparando, não está querendo ser melhor. É, Mas Aí posso fazer pronto, aí uma fazia sentido. Podia ser Jesus, aí podia ser Pelé, podia ser qualquer um que. Posso fazer uma autocrítica do livro? Sim. Eu acho que essa disposição, né, a passagem original e a versão alternativa, a passagem original, a versão alternativa, eu acho que não é agradável, ela não é fluente, ela é chata. Eu tinha escrito uma outra versão em que é, eu transcrevia todas as passagens de uma vez só e Sim, depois dava uma versão alternativa só, porque isso embargava menos o fluxo da leitura. Se sim. você lê cada passagem, né, e a versão alternativa, fica uma coisa, né, o fluxo fica embargado, fica uma coisa meio travada, caminha é, com mais dificuldade. Então, E aí, acho por que 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 você decidiu manter então assim? porque eu resolvi abrir mão dessa fluência, né, Aham. da leitura das passagens em favor de um confronto que eu queria fazer entre a verdade imaginada como a única possível
e uma verdade proposta. Poderia ser tão possível quanto. Sim. E aí, se eu fizesse, transcrevesse primeiro todas as passagens, então não ia ter esse confronto de Sim. uma a uma para fazer o que eu queria fazer. Acabei optando por isso aí, mas acho que algumas Eu acho que pessoas funciona bem para. Eu também acho que funciona. E, assim, é um livro fluido, né? É um livro. Você pegou trechos ali curtos e aí você faz de uma maneira muito muito contagiante. Eu não vejo esse problema. Eu vejo que o que você queria que eu nem falo que seria um confronto, é um defronte, assim. Um fica defronte com o outro, um Jesus e outro Jesus. Parece o seu Jesus é um Jesus mais amadurecido, o Jesus já. Um cara ali, já por volta dos seus 60, né? Então. Então, todos os trechinhos aqui, eu tenho uma anotação. Mas eu tenho a minha frase preferida do momento, porque eu já uso ela no meu dia a dia. Tem uma coisa que para mim é fundamental, que é assim, tudo aquilo que me toca, aquilo que realmente faz sentido para mim, ela precisa existir na minha vida. Não pode ser uma coisa que eu sei e não faço porque tem justificativa. E eu estava lendo o seu livro e tive que conversar com uma amiga minha que está fazendo um trâmite jurídico. E aí me sai da boca a sua frase aqui, que é sensacional. O que acontece? A historinha é a seguinte: Jesus está lá, né, curando num dia de sábado. E aí vem essa pergunta, né? Mas para os judeus, sábado você não pode trabalhar, né? Não pode curar. Então, você vai lá e põe a sua versão, aonde o fariseu fala, né? Não sabes que é contra a lei curar em dia de sábado? E aí, não disseste bem, respondeu Jesus. Curar em dia de sábado não é contra a lei. A lei é que é contra curar em dia de sábado. É sensacional isso, porque a princípio pode passar batido, mas que lei? Isso traz todo um questionamento, né? De que lei é soberana? De que a gente está falando, né? Como é que foi ter surgido essa inspiração máxima aqui? Não sei, a lei, o que é a lei, né? O que é a lei rígida, né? Que é colocada pelo fariseu lá, ou pelo judeu, não sei mais quem que falou isso. Mas o que é essa lei, esse dogma que não pode ser transgredido, curar em dia de sábado, né? É um Mesmo estágio. porque é uma lei que você fala que é uma lei rígida, mas ela está sempre movendo. Agora fez uma reforma na lei, agora nova lei. Então, é uma lei meio. Embora essa lei esteja sempre mudando, mas ela tem sempre a proposta de, em cada momento, ser rígida. Sim. Quando a lei interna, quando a ordem interna, aquilo que brota do coração do homem, é uma coisa contrária, né? Ela pode ser até rígida em vários momentos, mas o sentido, o espírito é de mobilidade, de fluência, de fluxo, né? Não é uma coisa... enquanto que a lei do fariseu aí, né? Ela muda, mas ela permanece rígida em cada um dos momentos. A lei interna, né, que eu não estou chamando de lei, estou chamando, nem sei do que eu estou chamando. Eu chamaria de lei da natureza, né? Então, ela vai exigir que você, em cada momento, tome uma decisão, seja afirmativo e funcione como se aquilo fosse uma lei, fosse a única verdade possível e cabível, mas ela está sendo movimentada por alguma coisa viva e muito mais dinâmica do que isso, né? Então, é o Claro. contrário, né? Não é uma coisa que, embora mude, sempre busca rigidez. É uma coisa que, embora tenha que se manifestar de formas rígidas em vários momentos, nas suas escolhas, que é uma coisa ou outra, mas o que está por trás disso é a vitalidade, é a fluência.
Sim, e quando você faz alguma coisa que alguém vai dizer, que nem eu tinha uma clareza quando eu optei por não ter os filhos na escola, tinha uma clareza, eu não estava contra a escola de jeito nenhum, pelo contrário, eu queria me aliar à escola para ir compartilhando com ela esse processo, porque é um privilégio enorme você acompanhar uma criança se desenvolvendo fora da escola sem que isso tenha um abandono intelectual. Então, você tem o tempo de capturar ali, de observar como é que a criança aprende a ler e escrever naturalmente, pelo convívio, enfim. Então, essa frase aqueceu meu coração, porque ela estava sempre dentro de mim quando alguém falava, mas não é contra a lei ter filho fora da escola? Falei, olha, eu não estou contra a lei, se a lei está contra mim, aí eu já não sei dizer, tem que perguntar para ela, mas eu não estou contra a lei, porque não era uma coisa de querer enfrentar. Então, e realmente, uma hora, se mostra isso, se mostra que você não está contra a lei, você não está... Que é como escrever esse livro, mas escrever um livro desse não é um desrespeito? Não. Né? Então, saber dessa lei sendo nuvens e continuar conectada com o infinito, né? Sim. Não, é sensacional. Aí, um pouquinho mais para frente, vem um convite, aqui que é o convite para o próximo livro, que você traz um termo aqui, ética que vem do exterior, e a ética que vem do coração. E aqui eu colocaria, usando, claro, esse apoio da filosofia de Spinoza, aonde fica bem claro o que é ética e o que é moral. E eu diria que quando você escreve ética que vem do exterior, está falando de moral, porque é um moralismo, né? E a ética que vem do coração, que vem da integridade, que vem da natureza, que vem dessa inteireza, que ela é indiscutível, é ética, é ética. Então, aonde tem moral não tem ética, onde tem ética não tem moral. Você tinha comentado isso comigo. Eu desconhecia essa diferença. São só termos, né? O que importa é o sentido que você dá, né? Sim, pois é. Eu usei ética que vem do interior e a ética que vem de fora como palavras para explicar uma ideia, né? Mas eu não sabia que existia essa diferença formal entre moral e ética. Né? Spinoza coloca isso lindamente, e aí dá uma clareza para a gente, porque o que importa é isso, né? Você trouxe o sentido. Porque eu posso ficar falando moral e ética espinosista, mas não trazer o sentido para ela e no meio da história toda me confundir. Você não, você traz rigorosamente o sentido da moral e da ética, mesmo sem nomear. Mas eu acho que essa visão do Spinoza vai conversar... Bom, Spinoza também, né? Ele escreve sobre Deus, trazendo natureza naturada, natureza naturante. Eu nunca li, eu não conheço nada. Assim, já vi menções, mas nunca li. É isso, essas pessoas geniais aí que passaram, e quando a gente tem, por algum motivo, alguma afinidade, mas eu não sou a favor da intelectualidade pela intelectualidade, né? Então, mas eu acho que vai ser uma coisa que vai te acompanhar bem. Depois eu vou te passar alguma coisa dele. E aí, voltando aqui para o livro, tem um... Cadê? Aqui, ó. Trazer essa questão, porque a gente fica... na perfeição, de uma maneira geral, a gente acredita que uma coisa perfeita é perfeita, ela é acabada, ela chegou a um fim. E você traz aqui que não desejo que sejais perfeitos, apenas íntegros. Então, esse jogo de perfeição com integridade, que ao longo do livro também aparece bastante, tentar ser algo além do que se é, não é apenas difícil, mas também inútil. Ide e voltai de mãos vazias. Esse lugar de desaprender, de sair desse lugar da competição, da comparação, da especulação de alcançar uma perfeição,
de querer gerar um produto para ser avaliado, qualificado, para você ser requalificado, por algo, o catolicismo, o judaísmo, as religiões de uma maneira geral pregam isso, e você coloca aqui nas palavras de Jesus a libertação de tudo isso, e cabe perfeitamente, né? Tem uma outra passagem que é quando Jesus manda Pedro jogar a rede em um determinado ponto e vem um monte de peixes, e que eu não lembro exatamente como transcorre a versão alternativa, mas eu sei que ele fala a realização da obra do meu pai tem muito mais a ver com perda do que com ganho. Sim. Tem muito mais a ver com despojar-se, esvaziar-se, né? Em vez de acumular, ou acumular ideias, acumular conhecimentos, como a gente estava falando agora, né? Tem muito mais a ver com você se esvaziar, se abrir para a vida, do que com você tentar reunir em torno desse núcleo virtual do eu uma coleção de aquisições, né? É tanto que você coloca aqui logo na sequência, né? Ao te sentir seguro, abandonaste a fé. E a fé não é um estado de acomodação, mas de atenção constante. E a fé só existe na incerteza. Pô, isso aí é ótimo. É sensacional! A fé só existe, claro. Senão não é fé. Se eu tenho certeza de alguma coisa, não estou com fé naquilo, né? A gente vai iniciar uma jornada que, por coincidência, chama Jornada de Jó, porque é um lugar que nos liberta um pouco da transcendência, e é capaz que durante essa jornada as pessoas deixem de ter alguma crença infantil em relação a Deus. Sei lá o que cada um pode chamar de Deus, mas essa crença infantil, né, do homem, do Papai do Céu, do Senhor Todo-Poderoso e tal, ela não se sustenta, né? Nessa jornada ela não vai sustentar. Mas aí eu coloquei mas não é uma questão de perder a fé, pelo contrário, né? Pra você parar de acreditar em Deus, você tem que ter muita fé, porque ter fé com Deus, né? Porque a fé, né, a relação com Deus, ela não pode ser baseada na barganha, né? Como ela normalmente é Sim. feita, né? Então, assim, eu acho que me relacionar com Deus rezar em troca de algum benefício, né, imediato, em troca de alguma coisa que possa me favorecer, que possa favorecer a minha individualidade, o meu eu, né? Isso Aham. está muito mais perto de barganha do que de fé de verdade. O que Sim. mais se aproxima de uma fé genuína, assim, no meu, no meu entendimento, no meu sentimento, é a gratidão, né? Esse Aham. sentimento de que você acha que está tudo ruim, está tudo fodido, está tudo errado, mas é desse jeito mesmo, né? É desse jeito que, né? É desse jeito que era para ser. Esse é o único jeito que pode ser, né? E eu compreendendo isso, sou inundado de um sentimento de gratidão, né? A E de gratidão confiança, né? a gratidão ela não tá atrelada a ocorrências positivas, né? Ditas positivas. Se ele faz uma coisa boa, eu fico grato. Se ele faz uma coisa ruim, eu Sim. fico puto com Deus, né? Não é isso. Sim. A gratidão incondicional, um sentimento mais profundo, é a compreensão de que só existe uma coisa que é o que é, né? E que eu estou fazendo parte disso e, de certa maneira, eu estou tendo a graça de me transformar em testemunha daquilo que é. Então, é a gratidão suficiente naquilo que é, né? Não não é necessário você estabelecer o que deveria ser ou um critério do que é bom e do que é ruim baseado
nas suas preferências, na sua história de vida, nos seus critérios e na sua relação com o passado, né, para almejar um futuro que seja compatível com aquilo que você previamente estabeleceu que é o bom. Sim. Né? Não é isso, né? Não é isso. É abrir-se ao novo, aceitar o que é, reverenciar o que é e ser grato por essa oportunidade de estar vivendo e acessando isso. E isso, às vezes, isso, para quem talvez fique ainda preso na mente dualista, vai parecendo uma passividade, né? Mas, na verdade, quando eu te ouço falar e quando eu também experiencio essa gratidão e essa confiança, ela inunda a gente de energia. Então, gera um campo de bastante ação. Não fica uma coisa apática, né? É do jeito que tem que ser e vamos aceitar nessa resignação, né? É só experimentando, só experimentando. Tem um aqui que, com certeza, é muito melhor na boca de Jesus do que o original, que no original é ali, né? Pedro pergunta para o mestre, né? Se meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo, né? E no original vai ser, não te digo 7 vezes, mas até 77 vezes e por aí vai, né? Aí você vai lá e coloca assim, nenhuma. Não deveis julgá-lo. Quem não julga, não pode perdoar. Pronto! Porque sai desse lugar de poderoso, né? De algoz, de vítima, desse lugar especulador que você falou, né? Porque se eu perdoar, eu vou ganhar o quê? O reino do céu? Não, para de julgar e vem para o jogo aqui agora. Nesse jogo do perdoador e do perdoado, existe um conflito, né? E uma arrogância, subliminares, né? Sim. Então, assim, eu perdoo porque você está errado, mas eu sou magnânimo. E com isso eu me torno maior do que você. Então, eu estou mais perto de Deus porque eu sou magnânimo e você é safado, né? Mas isso é só uma historinha da mente. Na verdade, se você não estabelecer nenhum julgamento, se você aceitar que cada um vai fazer contigo o que pode fazer e o que você permite que faça, né? Porque também vai te levar a uma experiência e você que saiba fazer uso dessa experiência, né? Tem uma música do Gilberto Gil, Drão, né? Você conhece, Drão? Sim, conheço. E tem uma frase linda dessa música. Ele fala, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Pô, isso aí é super legal. Não há o que perdoar. Você poderia ter escrito essa frase facilmente. Você e Gil compondo junto. Sensacional. Eu queria, assim, só para trazer mais concretamente o teor do livro, pegar um trechinho aqui, que é curtinho, inclusive, mas não menos impactante, só para mostrar o jogo que você faz aqui. Para quem não vai comprar o livro, não vai ler o livro, porque a gente não está aqui para vender livro, né? Então, ali, na versão da Bíblia, né? Dizia ainda a seus discípulos, servo nenhum pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou estará com um e fará pouco caso do outro. Não podereis servir a Deus e à riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e zombavam dele. Aí você coloca a sua versão. Um discípulo perguntou a Jesus se o caminho de Deus era incompatível com a riqueza. Aí Jesus responde, né? Por que divides o mundo em espírito e matéria? Servo nenhum pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Aproveitei a frase, né? Sim, para dizer o quê, né? Quando conhecereis o verdadeiro amor, sabereis que espírito e matéria são 2 aspectos de uma mesma realidade e não vivereis mais o conflito entre eles. Então, é genial isso, né? Essa síntese aqui.
Não quero ficar explicando, porque não precisa de explicação, mas só desenvolver um pouquinho isso, essa, é, esse lugar que a gente põe as polaridades de separação faz você optar um ou outro. Mas essa integração dos dois faz com que um não seja mais nenhum e o outro não seja mais o outro. Mas os dois estão ali como força que impulsiona algum tipo de criação. Então, na verdade, o que eu queria dizer é que é genial a maneira que você colocou. Você usou a mesma frase para dizer o oposto. O nosso mundo está muito cindido, né? Polarizado, sim, acho que é o momento mais polarizado da história, pelo menos desde que a gente está vivo, eu e você. Sim, diga. Não, então, eu ia dizer isso. Em algum momento aí da história da humanidade, se estabeleceu uma dualidade muito forte entre espírito e matéria, o que é espiritual, o que é material, e essas coisas sempre em antagonismo, né? E isso só serviu para gerar mais conflito dentro do ser humano, né? Então, você sempre tem que optar, você sempre tem que estar num desses dois lados. Eu sou espiritualista ou eu sou materialista? Quando, na verdade, se você for observar atentamente, não existe essa divisão, não existe um risco no mundo com coisas espirituais de um lado e coisas materiais do outro. Isso só é invenção do pensamento. Né? Claro. Não existe espírito sem matéria, não existe matéria sem espírito. Né? Toda matéria ela é, de alguma maneira, vivificada, tem alguma vitalidade, algum propósito, algum lugar de fluxo. Né? E todo espírito tem está manifestado através de alguma forma de matéria. Essa divisão entre espírito e matéria, ela só existe no pensamento, ela não existe no mundo real. Ela é uma abstração, ela não existe na vida real. Sim. Eu acho bacana a gente olhar que isso não está. Você não está fazendo uma crítica ao pensamento, como se a mente, o pensamento não deveria existir. Porque também a mente dualista fica assim, entendi. Quer dizer que a mente só atrapalha aquela ideia, vai fazer um trabalho espiritual, deixa sua mente lá fora. Aqui, quando a gente vai fazer um trabalho, eu falo, vem com tudo, vem com mente, com espírito, com o que tiver, porque... Não, até porque você não tem como separar, né? Não, é outra ilusão, né? Então, a mente não é um problema. O negócio é a estagnação da mente. Qualquer vida estagnada é um problema, porque vida é fluxo, é transformação. Então, a estagnação da mente. E por que ela se estagna? Porque você fica preso a um ganho secundário. Então, é como você acredita, se ilude de que é melhor. É a velha história, né? Um pássaro na mão do que dois voando. É melhor ter todos os pássaros voando e nenhum na mão, né? E tenha olhos e ouvidos para apreciar esse voo, né? A mente, o pensamento tem o seu lugar, né? E realizam grandes conquistas, né? São ferramentas de sobrevivência no mundo que a gente vive muito úteis e muito importantes. O que eu acho que a mente assume um lugar prejudicial é quando ela se sobrepõe à realidade e tenta artificialmente dividir essa realidade de forma que você consiga estabelecer uma relação de controle. Porque a gente não está aqui para controlar. A gente não consegue e quando tenta se fode. Não só não está aqui não está aqui para controlar e nem a vida está te garantindo nada. Pois é. E quando você tenta controlar a vida de acordo com os seus critérios, de acordo com o que das suas vivências passadas, você tenta projetar o melhor futuro, né, baseado em critérios próprios e
idiosincrásicos seus, né? Quando você tenta fazer isso, isso gera sofrimento. Não é, não é diabólico, só gera um sofrimento desnecessário, né? Aham. E se você consegue abandonar isso, essa divisão, né? Se você consegue, por algum momento, não fazer isso, você, de repente, consegue perceber que por trás daquele céu nublado existe um céu azul. Por trás de todos aqueles problemas que você está inventando, existe uma única realidade, que é a realidade presente, e que é uma realidade de paz, é uma realidade sem conflito. E que o Aham. conflito, ele não está no mundo, o conflito é você que está botando no mundo na hora que você faz isso. Então, se você consegue se calar e parar de fazer isso, esse sofrimento pode cessar, né? Sim, Então, você coloca. não é que é pecado, mas você está sofrendo à toa. É, Todo sofrimento é real, mas nem todo sofrimento é necessário. Se é, você se você inventa um problema, esse teu sofrimento que decorre do problema que você inventou é um sofrimento real, mas ele pode aham. ser necessário se você parar de inventar. Sim, você traz aqui aqui nesse outro trechinho que eu vou mencionar, é, porque a coisa ela é simples, mas ela é complexa. Paradoxalmente, toda a simplicidade é bem complexa, toda a complexidade é muito simples, diferente de ser complicado. Não é complicado, mas é complexo, né? E então, é claro, quando a gente pega e fala assim, eu tenho uma amiga que sempre me adverte disso, quando eu pego e falo assim, não, é só você olhar o céu, o infinito por trás. Ela fala, esse só é que está errado, como só? E aí você coloca aqui, né? Esse só é cheio de complexidade, porque você coloca como espelho. Então tem um trechinho que você fala, né? Quando você puder reconhecer que as restrições que o mundo te impõe, eu tô falando da maneira coloquial, mas você escreve de uma maneira mais rebuscada, né? Para fazer estar à altura da Bíblia. Então, quando você puder reconhecer que as restrições do mundo, que as restrições que o mundo te impõe, são as mesmas que você impõe ao mundo. Quando você perceber que o mundo é um espelho de você mesmo, e não vai mais responsabilizar o espelho pelas imperfeições Da sua imagem. da sua imagem. Aí você vai estar ali já na antessala da morada do Senhor. Sensacional. Então, quer dizer, é simples, mas é um caminho que você precisa caminhar, né? Olhar para o mundo como um espelho para poder, então, reconhecer aonde é que você está em ilusão e delusão, para então poder fazer todo um processo de abrir mão dos ganhos secundários e ver o infinito, né? Olha, a pergunta, assim, que eu acho fundamental e que eu quero te fazer é: você vive a sua vida dessa maneira? Não, Por que não. não? Eu não consigo viver todo o tempo dessa maneira. Né? Não falei todo o tempo. Não, Você, você pratica isso? eu tenho vislumbres dessa realidade, Aham. mas eu sou arrastado pela, pelas ilusões, pelas seduções e pelas ilusões criadas pelo pensamento em inúmeros momentos. Mas quando você é Então, arrastado, você eu não sou o percebe? senhor dos paradoxos, eu só escrevi esse livro. Não, não era essa a intenção, né? Mas, Eu consigo vivenciar isso em alguns momentos. Eu aham. conheço esse lugar, acho que é um lugar de paz, de refúgio, né? De contemplação. Acho que é um lugar desejável no sentido de que vai te privar, isentar de uma série de sofrimentos desnecessários. Mas se eu dissesse que eu vivo o tempo todo nesse lugar, sem me deixar arrastar por nada, eu estaria mentindo. Eu não sou um Claro. mentiroso, sou apenas um escritor. Então, o que eu
Você sabe que eu tinha visto que eu estava com o teclado de ponta cabeça e agora que eu vi que eu acabei colocando seu nome, agora eu corrigi, tá? Tinha alguma outra coisa, o seu nome estava de alguma outra maneira que eu já não lembro qual, mas está corrigido. Então, eu vou te falar do fundo do meu coração que eu desejo, é que você esteja à altura da sua obra de arte, porque ela é promissora, assim, dá vontade de viver. Você fala, eu quero brincar de viver essa vida, né? Não, então, assim, a Não, gente, e te convidar para a gente fazer outra conversa semana que vem, porque de Jesus, não sei se você se dá conta, você vai para Buda, né? Nesse próximo livro aqui, que a gente vai. Peraí, que está aqui embaixo. Aqui ele, tudo é falso, inclusive isso. Aqui você chega no budismo. Provavelmente sem intenção de, porque você não é budista, né? não, mas essa passagem tem a ver com a pergunta que você me fez agora. Ah, A passagem do primeiro livro para o segundo livro sim. tem a ver com essa pergunta que você me fez agora. Você é o Senhor dos paradoxos? Você vive a sua vida sem sofrimento? Você consegue silenciar a mente e eliminar todos os conflitos? Foi a pergunta que eu mesmo me fiz quando eu terminei de escrever o livro, e a resposta foi a mesma que eu te dei. Falei, não, eu não consigo. Existe uma realidade que, por mais transcendente e desejável que fosse, é a realidade do eu a qual eu estou submetido, né? Por mais que eu possa ter vislumbres uma instância em que o eu pode ser transcendido e eu posso ser exonerado de vários problemas, não é assim que eu vivo a minha vida, né? Então, esse primeiro livro, embora ele revele alguma uma coisa que está em alguma instância do meu ser, ele não me expressa totalmente, porque ele não expressa as minhas fragilidades, as minhas contradições, as minhas incoerências, né? Então, no segundo livro, eu quis dizer, mas eu não sou aquilo, eu não sou o Senhor dos Paradoxos, eu sou um simples mortal, né? Cometendo os erros que todo mundo comete, sendo contraditório, ridículo, insano, né? Em vários momentos. E dou risada disso. Então o segundo livro ele é eu até escrevo na introdução do primeiro livro, do segundo livro, isso, é que no primeiro livro eu chego a um ponto que é o fim um abismo do fim do pensamento, né? Tem um certo momento em que o pensamento tem que cessar. E aí, no segundo livro, eu dou um passo adiante, que é despencar. E despencar envolve toda essa vulnerabilidade, toda essa falibilidade, toda essa fragilidade, essas contradições, né? Então, no segundo livro, ele é um livro assim, que pende para o humor, né? No sentido de que ele vai o tempo todo trazer à tona a inconsistência do processo de pensamento, a inconsistência do eu, né? O ridículo que é você tentar querer se alçar a um ponto mais alto do que você né? Então, esse segundo livro é isso, é um livro mais autobiográfico do que o primeiro. Mais O perto de primeiro Buda fala do de um que de estado, Jesus. o primeiro fala de um estado de espírito e o segundo fala tem um capítulo no segundo livro que é o super-herói e o imbecil, né? Sim, Eu acho que você leu. li Então, ele inteiro. ele narra o tipo de super-herói que é o protagonista do livro. Não é aquele que tem visão de raio-x e que voa, né? É um ser falível que
cai da janela e é salvo pelo toldo da padaria. Quer dizer, é o Chapolin. O meu super-herói de segundo livro é o Chapolin. Sim. Eu estou muito mais para Chapolin do que para Senhor dos Paradoxos, na maior parte do tempo. E a gente o que pode fazer, porque da mesma maneira que vocês teve que editar, escolheu editar esse livro com essa com essa, como é que você falou, que interrompe um pouco o fluxo, né? E eu também aqui te trouxe isso, fui te trazendo trechos. Então, eu te convido para a gente, nesse segundo, nessa conversa do Tudo é Falso, inclusive isso, não vou te interromper assim no fluxo. Vai ser uma delícia conversar sobre esse livro, porque ele é muito. Você diz que ele. A maneira que você diz parece que ele tem menos grandiloquência, ou ele tem menos qualidade do que o Senhor dos Paradoxos. E, na verdade, ele entra, assim, eu acho que no tema mais impactante da vida, que é reconhecer que tudo que existe é mera aparência e que a gente faz um combinado de se iludir junto, de mentir junto, e a gente se mantém. Mas tem um lugar que, se a gente estiver bem fortalecido, a gente pode abrir mão, que é de precisar que o outro me valide para que a minha perspectiva tenha algum valor. Tem esse lugarzinho que ninguém... Eu tenho que estar com uma confiança de uma solidão, que você também abarca isso, né? Que eu não vou precisar que ninguém veja o mundo como eu vejo para eu poder me encontrar nesse mundo que eu vejo, que é uma origem presa, às vezes, numa dor, às vezes numa herança social, cultural ou familiar. E nesse livro Tudo é Falso, inclusive isso, ele traz ele traz esse espaço para a gente encontrar algum lugar que não precisa mentir, algum lugar que você não precisa juntar um grupo para falar assim, vamos pensar isso junto para isso ter valor. Aham. Você convida para um lugar que você fala assim, nossa, eu estou livre da mentira e eu vou ter a confiança de falar, de me olhar, né, desse lugar onde ninguém vai me resgatar. Porque não precisa de resgate, porque é só afirmando que isso se desloca dentro de mim, né? Porque também é falso. É uma dor falsa que a gente carrega e fala, não, essa dor falsa a gente chama hoje de eu, né? Aham. Essa viagem, né, esse caminho, essa aventura, ela tem a ver com aquilo do Senhor dos Paradoxos no deserto, né? Você se colocar num lugar de transcendência, não, não estando ocupando aquele lugar de transcendência o tempo todo, não é suficiente, né? O que você tem que fazer é acolher, aceitar de todo o coração, como Jesus aceita Satanás, aceitar o ser humano que existe em você, com todas as suas contradições, com todas as suas incoerências, né? Então, é esse reconhecimento de que tudo é falso, de que tudo é uma historinha, de que tudo é uma invenção, e de que o tempo todo a gente vive nessa ficção, ele é um reconhecimento que é, no meu entendimento, profundamente terapêutico. É um passo necessário, né? Sem Não, dúvida. o primeiro livro, ele é sobre ele é sobre o sobre-humano, né? Ele fala do sobre-humano, Sim, né? Do Cristo, do Senhor dos Paradoxos, do transcendente. O segundo livro, ele fala do humano, né? De como é ser humano, de onde a gente tropeça, de como a gente se engana, de como a gente cria realidades e vive, né, atrelado a elas como se verdadeiras fossem, né? sim. Então, é isso, é esse momento aí. E apesar, né, do nome, Tudo é Falso, inclusive isso, é um livro muito afirmativo, não é um livro niilista. E é um livro de muito astral, né? Você dá muitas risadas, não é um livro depressivo. Pois é, Então, o primeiro livro, por exemplo, ele não tem esse componente de humor, né?
É. E o humor é uma coisa que, né, que faz parte da minha. O primeiro livro não me representa totalmente na medida em que ele não tem esse componente de deboche, de autoironia, né, e de humor que tem no segundo. Então, o segundo tem um paladar diferente para mim, Sim. né, de me desnudar, de me ridicularizar e de me ver, né, não de uma maneira tão transcendente como no Senhor dos Paradoxos, mas de uma maneira Aham. mais humana, mais corriqueira e até ridícula. Convite feito, então. Vamos quinta que vem? Vamos. Super. Oi. Spencer, delícia. E não vamos parar semana que vem porque tem o terceiro livro, mas depois a gente fala dele. Legal. É, sempre